Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar sobre qual é o cuidado que as pessoas têm que ter antes do Halloween, especificamente as pessoas que têm filhos, né? Esse é o ponto aqui. É um texto breve que eu já escrevi, já está publicado no meu site. Eu vou ler agora e dar uma explicação. Se chama Preparação para o Halloween, guardem as crianças. No pleno espírito de ingenuidade, algumas pessoas podem crer que vivem num mundo razoável, dentro de uma normalidade esperada, de modo que a qualquer momento uma breve mas violenta ruptura nesse véu de mentiras pode fazer toda a visão de mundo dessas pessoas ruir subitamente num grande choque. O que sempre é uma coisa ruim, né? Porque não adianta você ter uma ideia talvez um pouco mais esclarecida sobre qual é a realidade do mundo e as outras pessoas não terem, e aí a coisa ruim acontece e você chega para essas pessoas e fala assim: ah, tá vendo? Eu tinha razão. Não existe nenhuma vitória moral nisso aí de ter razão, né? A questão é você procurar saber o mundo em que você vive, como ele funciona e etc., antes de tomar grandes decisões, né? Esse seria o ideal. Não adianta depois você ficar tentando só anotar a chapa do caminhão que te atropelou, né? Mas o pior é quando você não apenas não sabe onde está, mas decide enfiar mais pessoas inocentes neste mundo, ampliando o erro da ingenuidade para o da pretensão. Então aqui eu estou falando do Pacto Ouroboros, né? Por um lado, tem pessoas que têm a ingenuidade de não saber o mundo em que elas vivem num mundo meio de fantasia, que é o que é suportável para a mente delas, para elas manterem um certo grau de sanidade mental, e até aí tudo bem. Não é bom, a ingenuidade nunca é boa, mas às vezes ela é um recurso de defesa psíquica, né? Quando a sua fé é fraquinha, você não aguenta ver certas realidades a respeito do mundo. E eu não estou falando em termos de tolerância de sofrimento, de que você não aguenta o sofrimento. Estou falando em termos de que você realmente não aguenta lidar com o fato de que certas coisas existam, né? É uma questão espiritual em primeiro lugar, tá? Desculpa que eu precisava tomar essa água. É uma questão espiritual em primeiro lugar, ou seja, se você não confia muito em Deus, ou seja, não tem uma fé razoável, certas realidades desse mundo vão te chocar demais, você não vai aguentar, espiritualmente falando, né? Então você precisa se defender psiquicamente, simplesmente acreditando que o mundo não é o que ele é, tá? É assim que funciona. Até aí tudo bem, é só ingenuidade. Só que tem pessoas que em cima da ingenuidade colocam a pretensão ainda. Então elas acreditam na própria farsa que elas se colocaram, na mentira que elas mesmas se contaram de que esse mundo é bonitinho, que esse mundo é um lugar legal. Não é, tá? Tá muito longe de ser isso. E elas falam: olha só, que bom, a vida é tão legal aqui nesse mundo que eu vou colocar mais pessoas aqui. Pessoas inocentes que não tem nada a ver com a história. E aí a pessoa adiciona em cima da ingenuidade a pretensão, tá? O que nós vamos fazer com isso? Vamos lá. Com o intuito de tentar remediar, ao menos em parte, essa desesperadora linha de desastres, devemos fazer algumas observações aos desavisados a respeito do próprio. Perdão. Devemos fazer algumas observações aos desavisados a respeito do período do qual. Nossa, tô lendo tudo errado. De novo. 1, 2, 3 e. Com o intuito de tentar remediar, ao menos em parte, essa desesperadora linha de desastres. Devemos fazer algumas observações aos desavisados a respeito do período do ano ao qual estamos nos aproximando, que no calendário popular do Ocidente moderno se chama Halloween, tá? Então, eu vou fazer 4 observações sobre o Halloween, o que é, o que significa para algumas pessoas, para que, mesmo pessoas que tenham entrado na ingenuidade fundo, né, e tenham entrado também fundo na pretensão, pelo menos possam remediar um pouco desse problema aí, tendo uma noção da realidade do mundo em que elas vivem, de maneira que possam pelo menos evitar o pior, tá? Então vamos lá. Número 1. Aqui não tem edição, tá? Então, vocês veem a realidade como ela é. A realidade da vida como ela é. Número 1. Há seres humanos seriamente empenhados em práticas de magia, bruxaria, esoterismos e ocultismos que são orientados por um calendário astrológico que os indica os momentos corretos para realizar os seus rituais, tá?
Então o primeiro ponto é esse. Não importa se você não acredita em astrologia, bruxaria ou caramba. Tem gente que acredita. E com base nessas crenças que eles têm e nas práticas deles, eles realizam certas coisas. E acabou. Essa é uma realidade. Você pode não concordar, achar isso um absurdo ou achar ridículo. Isso não importa, não vai alterar o fato de que tem pessoas que acreditam em certas coisas e agem de determinada maneira com base nessas crenças. Tá? É disso que eu estou falando. Ponto número 2. Desde os primórdios dos tempos, muitos desses rituais envolvem o sacrifício de sangue às diversas entidades espirituais que são invocadas e adoradas nesses rituais. Então, existem rituais de invocação a certas entidades espirituais ou de outra dimensão, como você queira chamar. E essas entidades aí, elas gostam, por alguma razão, de pedir sangue. Tá? O sangue como um sacrifício, um pagamento na forma de sangue, para eles fazerem lá os acordos que eles fazem nesses rituais aí. Ok? Isso é uma coisa que acontece. Sacrifícios de sangue existem desde o começo dos tempos, tá? E até hoje isso existe. E até o fim do mundo vai existir, tá bom? Isso faz parte do mundo em que você vive. Não fui eu que inventei isso. Garanto pra você que eu jamais fiz um sequer sacrifício de sangue de qualquer tipo. E nem sequer cogitei em pensar em fazer isso. E também não vi ninguém fazer isso na minha frente. Então, eu nunca fiz, nunca pensei em fazer e nunca vi ninguém fazer. Mas eu sei que essas coisas existem porque as pessoas falam a respeito disso. Falam de outras pessoas que fizeram e falam do que elas mesmas fizeram. Faz parte do mundo em que eu vivo. Tá? Simples assim. Número 3. Faz parte da preferência das entidades servidas nessas práticas ritualísticas o sacrifício de sangue de seres que possuam maior inocência, o que leva os praticantes desses rituais a buscar vítimas apropriadas para agradar a estas entidades, como animais, seres humanos em geral, mas especialmente crianças. Tá? Então, de novo, eu não inventei nada disso. Eu estou falando de coisas que você pesquisar, você vai saber. Eu não recomendo pesquisar muito não, porque é um assunto horrível, tá? A quantidade de crianças que desaparecem todos os anos sem explicação e ninguém sabe onde foi parar, e foi parar nesses rituais aí, é enorme. Tá? É um assunto bastante horroroso, bastante nojento de você estudar. Tá? Mas é uma realidade. Então, assim, essas entidades que pedem sacrifícios, elas têm preferências, tá? Imagina que é como você ir no restaurante e você tem um cardápio lá e você escolhe a comida que você prefere, né? Como se fosse isso. Então, nesses rituais aí, as entidades aparecem lá como se fosse num restaurante. E aí eles pedem lá elas têm que ser servidas antes delas darem o que as pessoas estão pedindo, né? Poderes e sucessos e coisas assim, que as pessoas querem, o ser humano quer poder, né? Fazer o quê? E aí existe um comércio, né? Você me dá isso, eu te devolvo aquilo. E aí as entidades pedem sangue, sacrifícios de sangue, e elas gostam especificamente de sangue de criaturas inocentes. Quanto mais inocentes, mais valor tem, tá? Nesses rituais. E no topo da lista, obviamente, estão crianças. Quanto mais novas, melhor. Tá? Então você imagina assim, um bebezinho, por exemplo, tem um valor mais alto nesse tipo de ritual. Tá? Número 4. Logo antes do início do período indicado pelo calendário astrológico que seja adequado aos rituais de sacrifício de sangue, como por exemplo antes do Halloween, os responsáveis pela preparação dos mesmos rituais devem providenciar todas as coisas necessárias, inclusive as vítimas de sacrifício. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Agora é uma época de caçada. Na verdade, essa época já se abriu, porque o ano inteiro acontece essas coisas, mas agora se intensifica. Porque esse período 30, 31 de outubro, 1º de novembro, 2 de novembro, é um período astrologicamente muito conveniente para fazer esses sacrifícios. Onde essas práticas são mais intensas e geram mais resultados para o pessoal que procura fazer essas coisas, tá? Então, o período que antecede esse momento do calendário astrológico, onde o pessoal faz os rituais, obviamente eles vão atrás das vítimas, né? Que vão ser mantidas em cativeiros, assim, o tempo que for até o momento do ritual, até o momento do sacrifício, tá?
Então é uma hora de caçada, uma época de caçada, de raptos, sequestros e tal, desaparecimentos, né? Então a gente tem que ficar esperto com isso, principalmente quem tem alguma responsabilidade sobre as coitadas das crianças que não tem nada a ver com a história, né? Isto quer dizer que todo o tempo imediatamente anterior ao Halloween é propício a um aumento na incidência de raptos de crianças para essas finalidades ritualísticas. Também é um fato estatístico, pode procurar. Desaparecimentos e sequestros são relatados durante todo o ano, mas esta época que antecede o Halloween tende a apresentar um aumento no risco desse tipo de situação. O que quer dizer que quaisquer pais e mães desavisados, ingênuos e pretensiosos que já colocaram vidas inocentes no mundo decaído e amaldiçoado, podem pelo menos tomar o cuidado para que o pior não aconteça. Tá? Esse vídeo aqui tem só essa finalidade. Por quê? Quando você sabe que as coisas são assim, você não pode deixar de falar. Né? Eu não posso deixar de falar. Vai ser um vídeo curtinho, se Deus quiser, menos de 15 minutos eu fecho aqui. Mas é só para que ficar registrado. De repente alguém vê isso aqui e fala assim, pô, eu vou tomar cuidado. Já não tomei o cuidado de saber o mundo, a natureza do mundo em que eu vivo. Que eu acho que é uma coisa que ele não é. Ainda coloquei mais gente inocente na bagunça. Com a pretensão de que eu sabia o que eu estava fazendo, que era uma... Eu sabia fazer uma boa coisa, né? Uma boa ação. E a gente não sabe, a gente não presta. Mas tudo bem, você achou que prestava e teve a pretensão de fazer um ato bom, né? Até com boas intenções, como se diz no ditado, do inferno tá cheio, né, de boas intenções. Mas tudo bem. A pessoa teve a ingenuidade, teve a pretensão. Pelo menos não tem a imprudência, então. Já que as crianças estão aí, vamos cuidar delas, entendeu? Vamos evitar que elas tenham que passar pela pior coisa. Na medida do possível, vamos fazer isso. Essa é a mensagem. As tarefas são simples. Redobrar a atenção, ou seja, nós temos que proteger as crianças sempre, mas especialmente nessa época. Redobrar a atenção, evitar deixar filhos aos cuidados de estranhos, mesmo que por breves momentos. Então você não pode nem por um segundo falar assim, só ver meu filho aqui rapidinho que eu vou amarrar meu sapato. Não. Evitar frequentar qualquer local em que haja aglomeração de pessoas. Esse é o principal. Esse é o principal. Evita. E, se possível, preferir uma programação mais caseira, pelo menos até a passagem dessa época do ano. Então, se você puder ficar mais em casa com os filhos, com as crianças, ou se for criança das outras pessoas, mas você tem que cuidar dessas pessoas, dessas crianças, né? Fica dentro de casa até pelo menos dia 10 de outubro, primeiros 10 dias do mês, aí vai passar essa fase mais sinistra. Sempre tem que se tomar cuidado, mas agora o cuidado tem que redobrar. Ou até triplicar. Já que colocaram essas crianças aqui, cumpram o seu dever de guardiões e protejam-nas, custe o que custar. É interessante que não adianta você chegar, vamos supor que uma situação fosse acontecer e você pudesse evitar no sentido de negociar com o sequestrador para falar, peraí, vamos lá, me coloca no lugar do meu filho. Ou, se você é o irmão mais velho, me coloca no lugar do meu irmão mais novo. O cara lá, o sequestrador, ele não vai querer. Porque lá no terreiro que ele vai lá fazer, no lugar onde ele vai fazer o ritual dele lá, o maior valor é da maior inocência. Então os pais nem podem se colocar no lugar dos filhos, mesmo que eles quisessem, porque o valor que tem maior é justamente a inocência. Essas crianças inocentes não era para estar aqui, em primeiro lugar. Mas já que tá, então agora tem que ser por isso, tem que ser essa inocência tem que ser protegida. Porque tem muita gente querendo fazer coisa errada. Eu não estou contando nenhuma novidade, quem conhece o mundo sabe que é assim, quem não conhece muito deveria saber antes de fazer a cagada, mas já que fez, então é bom se preparar, pelo menos para nessa época do ano ficar um pouco mais atento. Eu vejo em locais públicos, principalmente locais que tem muita aglomeração de gente, eu vejo as pessoas descuidadas dos filhos de tal maneira que eu falo, impressionante. A que ponto chega a responsabilidade, né? Não é exatamente uma novidade para mim, mas é chocante mesmo assim, né? Então fica aí o alerta, tá? Estamos chegando no período do Halloween. Tem gente que gosta de fazer coisa muito feia, coisa muito errada, tá? E não se preocupe com essas pessoas, porque Deus já está se ocupando delas. Mas você faça a sua parte de proteger as pessoas que são mais inocentes para que essas não tenham que passar por coisas ainda piores do que a gente já tem que passar numa trajetória de vida nesse mundo aqui. Tá bom? Era só isso, hoje foi um recado bem mais breve. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida aí, comentários, questões, deixa aí escrito, manda e-mail, comentário ou mensagem no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.